Sinceramente, eu não vi Vinícius Júnior provocando em nenhum momento. Fala, meu people, seja bem-vindo ao meu canal, esse é o canal Fala Madrid. Vamos falar um pouquinho aí do jogo do Real Madrid contra o Mallorca. Vamos falar um pouquinho também da possível saída, da especulação da saída de Dani Ceballos. Vamos falar um pouquinho também da situação que Kylian Mbappé e Vinícius Júnior passaram, né, no jogo contra o Real Oviedo, que é esse discurso pesado que nós temos acompanhado no futebol espanhol. E vamos falar um pouquinho da situação do nosso Real Madrid. Tivemos alguns recuperados aí nos jogadores lesionados do Real Madrid. Temos voltas, alguns jogadores já estão fazendo o trabalho de campo. Se você quiser saber mais sobre esse vídeo, só vem. Real Madrid entra em campo neste sábado contra o Mallorca. Vai ser um jogo difícil, tá? Real Madrid não costuma ter muita facilidade com um time que joga muito fechado, como é o caso do Mallorca. Real Madrid tem encontrado dificuldade em jogar com um time muito fechado. Tem mais uma tarefa aí de Xabi Alonso, descodificar esse jogo aí contra o Mallorca. Real Madrid tem a chance aí de somar mais uns 3 pontos, que vai completar aí 9 pontos, tá? O Mallorca vem de uma derrota na primeira rodada contra o Barcelona de 3-0 e vem de um empate de 1-1 contra o Celta de Vigo na rodada passada. O Mallorca tem um estilo de jogo um pouquinho fechado, né? Conforme eu já mencionei, é um time que às vezes acaba complicando um pouquinho o Real Madrid. Vamos esperar, vamos ver se teremos novidade aí no 11 inicial do Real Madrid, mas nós acreditamos que Xabi Alonso já está encontrando a sua forma de jogar. No último jogo nós vimos algumas coisas novas e o time funcionou muito bem. Temos a chance aí de somar mais 3 pontos rumo aos novos pontos. Lembrando que o Real Madrid até agora não sofreu nenhum gol, que é muito bom. O Real Madrid já tem um saldo de 4 gols marcados e nenhum gol sofrido. Temos a chance aí de ampliar isso e, se tudo correr bem no jogo, o Real Madrid vai continuar mantendo aí essa sequência de não sofrer gol na atual temporada. E vamos falar também da possível saída de Dani Ceballos. Dani Ceballos tinha se manifestado ao Real Madrid que desejava deixar o clube. A saída de Dani Ceballos, ele é bem incompreensível, tá? Dani Ceballos tem sido, desde vários outros treinadores, mesmo na época de Carlo Ancelotti, ele sempre foi um jogador coadjuvante, né? E é difícil, tá? É difícil ser um jogador coadjuvante. Ceballos tinha manifestado o desejo de deixar o Real Madrid. Durante essa semana foi o que mais se falou na mídia, né? Marcelo estava muito interessado no serviço do meio-campista do Real Madrid. Só que essa semana, no final da semana, o presidente do Marseille acabou dizendo que estava cansado e que Dani Ceballos desistiu de assinar o contrato, porque talvez tenha surgido para Dani Ceballos a ideia de voltar para o Betis, que foi o seu clube anterior. Esse desejo de Dani Ceballos de sair do Real Madrid foi motivado pelo desejo de jogar a Copa do Mundo de 26. E, people, eu acho muito compreensível, tá, a ideia de Dani Ceballos, o desejo de Dani Ceballos representar a Espanha na Copa do Mundo. A Espanha, claramente, no futebol das seleções a nível mundial hoje, é um potencial ganhador da Copa do Mundo. Tem um time muito bom. A Espanha hoje se coloca aí na frente das seleções que podem levar essa Copa do Mundo. E Dani Ceballos deseja ser convocado para que tenha também a chance de ser um dia chamado campeão do mundo, né? Então, no mundo do futebol, qual jogador não quer ser chamado campeão do mundo? O Neymar mesmo sofre muito com crítica de torcedores brasileiros pelo fato dele não ter uma Copa do Mundo. Então é uma honra, né, um jogador ter uma Copa do Mundo. E eu acho que esse desejo de Ceballos, ele é bem compreensível. Só que saiu uma notícia hoje, na conferência de imprensa de hoje, antes do jogo contra o Mallorca, a Xabi Alonso disse que conversou com o Dani Ceballos, ele desistiu das conversações com o Marseille da França e vai ficar no Real Madrid. Então, mais uma atualização aí do caso Dani Ceballos. Ele já não vai, apesar das conversas com o Olympique de Marseille estarem muito avançadas, Dani Ceballos desistiu e não vai mais, vai acabar ficando no Real Madrid. Não se sabe o que foi conversado, não há mais negociações até o momento e Dani Ceballos vai ficar aos cuidados do Real Madrid. Vamos falar também da situação triste, né, em que sofreu Kylian Mbappé e Vinícius Júnior, sofrendo aí provocações de racismo no jogo contra o Oviedo. A Espanha consegue deixar mais uma vez claro que eles precisam investir esforço para lutar contra o racismo. A
Espanha ainda encara essas questões de racismo como algo muito precoce. A Espanha ainda não tem isso como algo sério. Infelizmente, no jogo contra o Real Oviedo, os torcedores protagonizaram mais uma vez cântico racista contra Vinícius Júnior e Kylian Mbappé. A La Liga já entrou com um processo, a La Liga fez um pedido aí para que o Real Oviedo seja punido por tudo que fez, tá? Algumas pessoas acreditavam que isso se tratava simplesmente de times que jogavam a primeira divisão. No jogo contra o Real Oviedo, nós vimos que não é exatamente isso. Isso está enraizado na cultura. Não vou dizer que são todos os espanhóis, mas a maioria, eu acho que na Espanha esse assunto tem que se tratar com muito mais seriedade a nível de futebol, porque realmente machuca. Uau, como adoro a minha pele de cacau. Mas assim, é algo bem complexo de se falar. Gostei muito da posição de Kylian Mbappé. Acho que Kylian Mbappé foi muito maduro, né, a não revidar. Eu penso que a Espanha poderia levar um pouquinho mais a sério quando se fala de racismo. É algo triste de se ver no mundo do futebol. E que essas pessoas que protagonizaram isso, que proferiram cânticos racistas contra esses jogadores, esses discursos de ódio, que sejam de fato penalizados. Apesar no contexto espanhol não levarem isso tão a sério como deveria ser, eu acho que já está na hora de levarem muito mais a sério, penalizar os clubes de forma séria para que eles sintam na pele, para que eles sintam no bolso que cânticos assim não devem ser proferidos no jogo. Porque, sinceramente, eu não vi Vinícius Júnior provocando em nenhum momento antes dos cânticos racistas. Não tinha motivo nenhum para aqueles que dizem que o Vinícius Júnior é provocador. No jogo contra o Real Oviedo, não teve necessidade nenhuma de nenhum torcedor proferir cântico racista contra Mbappé e Vinícius Júnior. Esses discursos de ódio, eu acho que a Liga Espanhola precisa levar a sério, né? E falando em Liga Espanhola, eles entraram com um processo contra o Real Oviedo, é uma notificação contra o Real Oviedo para que eles identifiquem os indivíduos que proferiram esses cânticos aí e eles sejam penalizados, tá? Foi algo muito triste que no mundo do futebol tem que ser, não só no mundo do futebol, como do modo geral, tem que ser inaceitável. Vamos falar também da recuperação de Endrick voltou aos treinos de campo no Real Madrid. O quadro clínico do Real Madrid tem se mostrado muito positivo nos últimos dias. Mendy começou a evoluir também, começou já a fazer os treinos de campo, correndo. Camavinga presta a voltar, e falando em Camavinga, Xabi Alonso na conferência de imprensa antes do jogo contra o Mallorca, falou que Camavinga é um jogador com muita qualidade e manifestou o interesse de ter Camavinga de volta, né? Tem alguns projetos que Xabi Alonso pretende implementar com Camavinga, talvez seguindo essa sequência de teste que ele está fazendo com o jogador para ver se a qualidade de Camavinga se adapta facilmente naquilo que ele deseja. Camavinga está voltando aí, está numa recuperação acelerada. Xabi Alonso se manifestou hoje que está à espera de Camavinga para introduzi-lo no time principal. Temos aí também Bellingham se recuperando, mas acredita que a sua volta aos gramados vai demorar um pouquinho, mas o quadro clínico do Real Madrid se manifestou muito positivo nos últimos dias. Esse foi o vídeo de hoje, não se esqueça, dá o seu like, se inscreva no canal, esse é o canal Fala Madrid e Hala Madrid.